E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo, hoje trazendo para vocês correção de exercícios. Nós vamos fazer hoje três questões de solubilidade e curvas de solubilidade. Como vocês estão vendo aí, já tem a primeira questão. Então vamos logo começar a resolver e resolver também esse problema para quem está com dúvida ainda nesse tipo de exercício. Então vamos lá. Diz o seguinte, que primeira questão, né, considerando o gráfico abaixo, adiciona-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. Então a gente tem que entender o seguinte, esse gráfico que a gente está trabalhando aqui, né, no caso, ele vai mostrar a solubilidade, gramas de soluto para cada 100 gramas de água. Tá? Então, ou seja, é a massa de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Então, a solubilidade, aqui nesse gráfico, ela vai informar a máxima quantidade que cada uma das substâncias vão ficar solúveis. Tá? Ou seja, o máximo que a gente consegue dissolver, de modo que a gente tenha uma solução saturada. Tá? É sempre em 100 gramas de água, aqui nesse caso aqui do gráfico. Geralmente, são 100 gramas de água, é quase padronizado isso aí. Mas tem que tomar cuidado com alguns problemas, né? Às vezes muda aqui o valor tal, e a gente pode se perder, tá? E não é obrigatório. Pela temperatura. Então, a temperatura vai ser um fator que vai favorecer ou não a solubilidade dos sais, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui na cor laranja o nitrato de sódio, na cor vermelha o nitrato de potássio, em verde o cloreto de potássio, em amarelo o cloreto de sódio e em azul o sulfato de sério. O que está acontecendo aqui? Tá? Nós temos aqui o sulfato de sério, só para a gente ver aqui que o gráfico dele é um gráfico decrescente. O que isso significa? Que conforme a temperatura vai aumentando, a solubilidade do sal vai diminuindo. Tá? Ele é um sal de reação exotérmica, que tem esse comportamento aqui. Os demais sais é o contrário, né? Vai aumentando a temperatura, a solubilidade também aumenta, ou seja, ficando mais solúvel. Uma pouca exceção aqui é o cloreto de sódio, que ele varia muito pouco. Se a gente for reparar aqui, olha lá, a variação dele é quase nenhuma, tá? Quase que uma constante aqui. Mas tem um pequeno acréscimo aí para cada aumento de temperatura. Então a gente tem que entender isso. Então é solubilidade, ou seja, a massa de soluto, a massa de sal, para cada 100 gramas de água em função da sua temperatura. Então ele está falando o seguinte, que colocou 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água. Tá? Então ele fez para cada um desses sais. A temperatura de 40 graus Celsius, tá? 40 graus Celsius, quais sais estão totalmente dissolvidos na água? Então ele quer saber em função da temperatura de 40 graus Celsius. Então vamos ver o seguinte, vamos analisar na temperatura de 40 graus Celsius, que está aqui. Tá? Então vai ser esse eixo aqui, né? Tá? Essa reta aqui, que vai pegar daqui, vou marcar, até aqui em cima. Todo esse eixo aqui que vão ser associados aos 40 graus Celsius, tá certo? E com isso, vamos comparar cada um dos sais aí, a solubilidade deles. Vamos pegar aqui a régua, vamos ajudar aqui para... Então, o sulfato de sério, a 40 graus, a solubilidade dele está batendo mais ou menos aqui. Subir só um pouquinho. Opa, vamos lá, só mais um pouquinho. Não deu certo. Agora foi. Então tá aqui a solubilidade de sulfato de sério. Opa, não foi ainda. Tá difícil, hein? Vamos lá, a gente acerta aí. Agora vai. Pronto. Então tá aqui um pouco abaixo de 10, tá? Então vamos colocar, deixa eu ter mudar aqui a cor da caneta. Então tá aqui em torno de 9 alguma coisa. Vamos pensar dessa maneira, tá? Fica mais prático aí. Então significa isso, que a 40 graus Celsius, tira aqui a régua, joga ela para cima. Que é 40 graus Celsius, a solubilidade de sulfato de sério é em torno de 9,8. Vamos botar por aí. Então significa que nessa temperatura de 40 graus, o máximo que a gente consegue dissolver em 100 gramas de água, tá? São 9,8 gramas de sulfato de sério. Nós temos 40 gramas. Então eu botei 40 gramas de sulfato de sério a 40 graus Celsius. Porém, no gráfico, que é o valor que a gente vai ver como base, como parâmetro, tá? A gente só consegue dissolver menos do que 10 gramas.
Então, significa que dessas 40 gramas, tá? Mais de 30 gramas, né? 30 não, desculpa. Vamos supor que seja 3,8, 9,8, tá? Então, a gente vai ter um valor aqui bem próximo de 30, né? 30,2, enfim, por aí 30,1, tá? Disso que não é solúvel, que a gente não consegue dissolver. Então, ou seja, a gente vai ter um excesso. Então, a gente não forma a solução saturada conforme está querendo aqui, totalmente dissolvidos. Então, a gente vai ter um excesso. Vamos ver aqui o outro sal. O outro sal que nós temos é o cloreto a 40 graus, vai ser o cloreto de sódio. Então, também está abaixo de 40 gramas. Tá? Então, está bem pouco. Tá? O outro sal que nós temos também é o cloreto de potássio, que está um pouquinho aqui assim, chegando a 40 ainda. Então, significa o quê? Que dependendo da temperatura, deixa eu tirar aqui a régua, que dependendo da temperatura, tá? A gente vai ter mais ou menos solubilidade dos sais. Então, o que vai ter, vai ser totalmente dissolvido? A 40 graus, a solubilidade do nitrato de potássio vai ser essa aqui. Chegou aqui a 40, ele vai rebater para cá, para 60. Então, o KNO3, ele vai ter uma solubilidade, isso na temperatura de 40 graus, né? De 60 gramas para cada 100 gramas de água. O que significa isso aqui? Significa que nessa temperatura de 40 graus, a gente consegue dissolver 60 gramas desse sal, né, do nitrato de potássio, quando temos 100 gramas de água. Porém, nós colocamos 40 gramas de sal. Ou seja, quando nós temos 40 gramas de sal, tá, significa que a quantidade que eu tenho de sal ela é inferior à solubilidade. Então, significa que eu consigo dissolver totalmente as 40 gramas. Tá? Então, o máximo que eu posso dissolver são 60, porém eu tenho só 40. Então, essas 40 vão ser dissolvidas facilmente. O outro sal é o nitrato de sódio. O nitrato de sódio está mais ou menos aqui, né? A 40 graus, ó, em função da temperatura, 40 graus, e está batendo aqui. Vai rebater mais ou menos aqui, em torno de menos do que 105. Tá? Então, ou seja, nós temos 40 gramas e ele consegue dissolver 105 gramas, vamos aproximar aí, próximo de 105 gramas, nessa temperatura de 40 graus Celsius. Então, ou seja, a gente consegue dissolver 105, porém só está colocando 40. Então, nesse caso aqui, as substâncias, os sais mais solúveis, é o nitrato de sódio, nitrato de potássio, pela ordem, né? E nitrato de sódio, resposta à letra A. Deixa eu até botar aqui o valor do nitrato de sódio, né? É aproximadamente, tá? Vou botar aqui assim, aproximadamente 105 gramas. 105 gramas para cada 100 gramas de água. Então a gente consegue dissolver bastante ele, é bem solúvel, né? Tá? Repara que o gráfico dele ele tende a ter um aumento desses dois sais, né? São bem, ele eleva muito, né? O aumento de solubilidade é muito alto, tá? Bem solúvel esses sais aí com aumento da temperatura. Beleza? A próxima questão. A próxima questão é o seguinte: este gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal AX2. Até aí tudo bem. Quando uma solução aquosa saturada de AX2 a 70 graus Celsius, contendo 50 gramas de água, é resfriada para 10 graus Celsius, quais são em gramas a massa de sal cristalizada e a massa que permanece em solução? Bom, ele está querendo aqui a solubilidade dos sais, né, nessas temperaturas de 70 e de 100 gramas, e de 10 graus, né, 70 graus, 70 e 10 graus, tá? Porém, está colocando só 50 gramas de água. Nesse tipo de exercício, a gente tem que tomar cuidado, porque está colocando a massa de água que quer ser solubilizada. E aqui no gráfico nós temos aqui em 100 gramas de água. Tá? 100 gramas de água. Então, tomar esse cuidado aí. Então, a gente tem que fazer os cálculos. Então, primeiramente, vamos ver para 70 graus. 70 graus está aqui. Esse trechinho aqui. 70 graus, a solubilidade dele vai ser aqui, vai ser 90. Tá? Então, 70 graus Celsius. A solubilidade dele vai ser 90 gramas de sal, né, de AX2,
para cada 100 gramas de água. Tá? E qual vai ser a solubilidade dele se a gente tivesse 50 gramas de água, né? Já que é o que nós temos de água no problema, né? 50 gramas de água. Então a solubilidade dele vai ser de 45 gramas. Tá? Essa aqui é a solubilidade quando nós temos 50 gramas de água, ou seja, proporcional, né? Metade, tá? Então a gente vai trabalhar com a proporcionalidade aí também. Então, a 10 graus Celsius. 10 graus Celsius, tá? Aqui, a solubilidade dele vale 20. E isso em 100 gramas de água. Então, 10 graus Celsius, a solubilidade dele vai ser de 20 gramas para cada 100 gramas de água. Ora, nós temos quanto de água? 50 gramas. 50 gramas de água. Então, a solubilidade dele vai ser a metade. Tá? Ele vai dissolver somente 10 gramas. Então, a gente vai ter agora os valores que a gente vai trabalhar aí. Tá? Então, quando nós temos 50 gramas de água a 70 graus Celsius, a solubilidade dele é 45. Então, significa que eu consegui dissolver os 45 gramas, que é o que eu fiz primeiramente aí. Solução saturada, né? A 70 graus, foi o que ele fez aqui. Tá? Então, essas 45 gramas, elas não somem. Tá? Elas não vão sumir, elas vão estar na minha solução. Só que vai estar dissolvida. Tá? Então, eu consegui dissolver tranquilamente. Beleza, porque eu formei uma solução saturada. Repara que no problema, ele só bota a quantidade de água, não bota a quantidade de sal. Mas ele fala que é uma solução saturada. Então, a gente viu o valor de saturação do sal. 45 gramas para cada 50 gramas de água. Resfriamos a 10 graus Celsius. O que aconteceu quando resfriamos a 10 graus Celsius? Nós pegamos e nós simplesmente reduzimos a temperatura. Tá? Quando a gente reduz a temperatura para 10 graus, ele só dissolve 10 gramas. Mas as 45 gramas iniciais, elas continuam ali. Tá? Então, ele quer saber o seguinte, a massa de sal que foi cristalizada, ou seja, quando houve a redução de temperatura. Então, vai ser 45 que estava dissolvido, isso a 70 graus, menos 10 gramas que estão também dissolvidos a 10 graus. Tá? Então, nós vamos ter 35 gramas. 35 gramas de quê? De excesso. São 35 gramas que a gente vai ter que não vai conseguir se dissolver quando abaixa a temperatura. Então, baixamos a temperatura, não conseguimos dissolver essa quantidade toda. A gente só dissolve 10 gramas. Então, vamos ter 35 gramas cristalizados e a massa que permanece em solução. Ou seja, a 10 graus Celsius permanece quanto solução? 10 gramas. Então, resposta letra C, 35 e 10. Tá certo? Na próxima questão, mais uma questãozinha aí, diz que a solubilidade do dicromato de potássio a 20 graus Celsius é 12 gramas para cada 100 gramas de água. E a 60 graus é de 43 gramas para cada 100 gramas de água. Tá? Então, está aumentando a temperatura, está dissolvendo mais. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo-se 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 60 graus. Então, o que a gente sabe? Que a solubilidade dele a 60 graus é de 43 gramas e 100 gramas de água. Tá? Porém, nós colocamos quanto? Nós colocamos 20 gramas do sal a 60 graus, com a mesma quantidade de água. Então, significa que é possível solubilizar. Tá? Por quê? Porque o máximo que a gente consegue dissolver é 43 gramas. Porém, nós colocamos 20. Então, 20 está tranquilo, vai solubilizar tranquilamente. Tá? E que depois ela foi resfriada a 20 graus. Então, ou seja, essas 20 gramas que eu coloquei foi solubilizada a 60, mas quando chegou a 20 graus só solubiliza quanto? 12 gramas. Então, 20 graus Celsius só solubiliza 12 gramas. Porém, nós temos 20 gramas. Tá? Então, a gente vai chegar na temperatura de 20 graus Celsius. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma massa, uma quantidade de sal total, que é de 20 gramas. Só que a gente só consegue dissolver 12 gramas. Então, ou seja, de total de 20, 12 estão dissolvidas. Vai sobrar quanto? 8 gramas que vão ser o precipitado, né? 8 gramas de precipitado.
ou corpo de fundo, como é chamado, corpo de chão, tá? Excesso, dissoluto, tá? Por aí vai. Então, nesse caso, ele quer saber, ele diz o seguinte, na letra A, todo sal continua na solução? Não, nem todo sal ficou na solução, né? 8 gramas ficaram na forma de precipitado. Todo sal passou a formar corpo de chão? Não. 12 gramas de sal estavam dissolvidos. 8 gramas de sal foi depositado no fundo do recipiente? Sim, formou precipitado. Letra C. Tá? 12 gramas de sal foi depositado? Não, foram 8 gramas. E 31 gramas de sal passou a formar corpo de chão? Não, de forma alguma. Tá? Então, resposta, letra C. Então, né, a gente é isso daí que é parte de solubilidade, curvas de solubilidade, tá? São 3 exercícios aí simples, tá? Para tirar dúvida, para não ter esse mistério aí para vocês, tá certo? É isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Deixe comentários, se inscreva no canal, tá? E é isso aí. Um forte abraço, um mal de beijos. Fui!